usam essa cruz por falta de conhecimento. Muitas pessoas acabam colocando no pescoço, colocando no carro, adesivando, colocando em casa, porque ela naturalmente, no senso comum, no mundo artístico, até mesmo no universo da cultura negra dos Estados Unidos, por causa da ligação com o Egito antigo, eles acabaram adotando como um símbolo de proteção, de paz e de felicidade. Mas eles não sabem qual é a história por trás deste símbolo. Lembra que eu comecei dizendo para você que não importa se hoje você usa para isso ou para aquilo. Um símbolo criado com uma finalidade, ele sempre vai ter aquela finalidade. Mesmo sendo usado para outra coisa, não anula o portal que foi aberto ou foi estabelecido na criação daquele símbolo. Então, a cruz egípcia, ela tem um significado muito grande. Esse laço em cima do T representa o órgão feminino, representa o útero feminino, representa a feminilidade, e a parte de baixo da cruz representa a masculinidade, novamente. No dicionário do misticismo de Frank Gaynor, ele explica que esse laço oval no topo da cruz, no topo desse T, representando o útero feminino, e a parte de baixo, a linha de baixo, representando a genitália masculina, de novo, é um símbolo fálico, e eles usam muito essa simbologia, porque eu te expliquei da dualidade homem e mulher, lembra disso? Guarde isso, porque eles usam muito isso disfarçado. Então, Frank Gaynor, no dicionário do misticismo, ele fala que esse símbolo era usado, essa cruz egípcia, era usado para poder distinguir os imortais dos mortais. Os deuses carregavam esse símbolo, carregavam um bastão com esse símbolo, um cetro com este símbolo, ou carregavam marcados em si ou pendurados em si este símbolo que representava que eles estavam separados da mortalidade. Eles eram imortais porque eles tinham feito um voto e um pacto com aquele que oferecia a vida eterna. Então, no Egito Antigo, os deuses sempre estavam do lado dessa cruz egípcia, porque ela representava a imortalidade, feita através da referência a Ra, que é Sol. E na verdade é Bel, é Baal, é Beuzebu, é Baphomet e é Satanás, é Lúcifer. Então, no Egito Antigo, eles usavam essa cruz para representar, distinguir os deuses dos mortais. Mas aqui os deuses eram uma representação daqueles que faziam devoção, adoração, faziam voto e pacto com Ra, com Lúcifer. Se você tem entendimento ou se você é cristão, eu te aconselho a se afastar desse símbolo. Esse símbolo, que é uma representação andrógena, de novo, homem e mulher, órgão feminino e órgão masculino, que é a sexualidade perfeita ou a evolução espiritual perfeita, que também é muito usado pelo satanismo, as pessoas acabam usando esses símbolos como proteção e colocam nas suas portas, penduram nas suas casas, mas elas não sabem qual é a originalidade, como que foi criado, como que foram criados esses símbolos. A igreja cristã, com o imperador Constantino, aderiu esse símbolo como um símbolo de proteção, como um símbolo de poder. E esse foi o período de maior decadência espiritual da igreja cristã. Foi um período de sincretismo religioso em que a Igreja Católica Apostólica Romana decidiu incorporar símbolos pagãos, símbolos esotéricos, símbolos do Egito Antigo à cultura cristã. O outro símbolo que vale a pena a gente estudar hoje é a suástica. A suástica não está ligada à sua maldade de Hitler. A suástica é usada também, nesses dias eu li uma matéria dizendo que os hindus, a cultura hindu, a religião hindu, está tentando recuperar o símbolo que era usado por eles na religião deles como um símbolo de boa sorte, reverenciando o deus Sol, referenciando o Sol. Mas a suástica, eu quero conversar com você um tempinho, porque vale a pena a gente entender todo o ocultismo que é representado na suástica. A suástica tem representação em várias culturas, em vários países do mundo, com algumas alterações, mas se nós girarmos para um lado, representa o órgão masculino, representa o Sol. Se nós girarmos para o outro lado, a suástica, ela representa a Lua, o símbolo feminino. De novo, a dualidade, homem e mulher. Você vai ver onde nós vamos chegar. Helena Petrovna Blavatsky, no seu livro sobre filosofia, política e religião, ela é a ocultista que influenciou o Hitler a usar a suástica. Ela diz que a suástica é um dos símbolos de ocultismo mais poderosos que existem na história. É um símbolo usado para revelar poder e autoridade do oculto no mundo natural. É um símbolo usado para poder evocar os poderes dos ares.
Agora se prepare. A suástica vem do sânscrito, que é savasti, significa seja bem, fique bem ou boa sorte. A Enciclopédia Maçônica Real vai explicar que um dos símbolos do ocultismo mais poderosos é a suástica. Era usada na antiguidade representando o poder dos deuses dos ares. É óbvio que você já está lembrando do deus do trovão, chamado Thor. O martelo de Thor inicialmente era uma suástica, que era uma espécie de bumerangue. Por isso, os pés invertidos, como braços invertidos, ela representa aquilo que vai e que volta. Albert Pike, ele afirma que Thor é filho de Nef com Osíris, é o deus dos ares, ou deus da tempestade e dos trovões. Em outras culturas, ele é chamado de Thunder. Era aquele que segura o relâmpago, que segura o trovão. E a suástica tinha sua representação como aquilo que vai e volta sobre o seu poder, cumpre o que ele quer e volta para as suas mãos. É por isso que em Lucas capítulo 10, versículo 18, você vai ver Yeshua dizendo: "E eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Porque na antiguidade, esse deus nórdico, esse deus pagão da cultura, da mitologia nórdica, Thor, era uma representação de Thunder, que era outro nome. E aí você, se é da década de 80, você vai lembrar desse desenho. Ele está invocando Thunder Cat. Thunder é Thor. Thor, na verdade, é Lúcifer, é Baal. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz assim: "Nos quais andastes no passado conforme o curso do sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência." Então entenda a forma como os desenhos, a forma como os filmes, e eu não quero aqui falar que não tem que assistir filme, assistir desenho, eu não quero me ater ao personagem, eu quero me ater ao símbolo, ao que ele representa. E como esses símbolos estão sendo passados para a humanidade, poder aceitar o líder, para a humanidade poder aceitar o líder do sistema, o líder dessa energia do ar, desse poder dos ares, representado pelos símbolos da maçonaria, representado pelos símbolos do Egito Antigo, pela suástica, representado por todos os símbolos dos Illuminatis que querem atrair a energia do acasual, que os satanistas tanto falam, que é essa energia dos ares, esse poder dos ares. Você assistiu meu vídeo recente sobre um comentário que eu fiz do filme da Beyoncé, em que ela fala de um rei que está nos ares dormindo, um menino que está nos ares, e de repente um meteoro bate nele, uma energia bate nele, ele desperta e ele vem sobre a terra. É exatamente isso que os satanistas, que os Illuminatis, que a maçonaria, que todos esses ocultistas, eles querem, eles estão preparando o mundo para a manifestação do anticristo, que é esse líder que vai trazer a sexualidade perfeita, é esse líder que vai trazer a espiritualidade perfeita para a humanidade. É esse arquiteto perfeito que não é Deus, que a maçonaria celebra, que na verdade é Lúcifer. É esse arquiteto que eles celebram, é essa energia dos ares, dos poderes dos ares que eles celebram. Está nas músicas, está nos artistas, está nos símbolos, nos gestos do 666, está nos gestos do olho de Horus, que na verdade é o próprio Lúcifer, está na representação da dualidade sexual, da natureza ambígua, animal e homem. Então a suástica, ela representa isso, ela é uma representação do que vai e volta, o martelo de Thor. E eu te apresentei aqui no dicionário em que Albert Pike, ele fala que Thor é filho de Osíris com Nef, e Thor é também representado por Thunder, que é o senhor do relâmpago, o deus do relâmpago, uma das representações do deus da antiguidade, que na Fenícia era chamado de Baal, né, que foi reintroduzido em Israel por Jezabel, essa prostituta Jezabel. Quando ela reintroduziu o culto a Baal, Baal era justamente o deus do trovão, era o deus do relâmpago, o deus da chuva, o deus dos ares, aquele que controlava os ares. E se você lembrar, tem bandas de rock and roll que elas usam muito o
relâmpago. E aqui não é aleatória, porque é um símbolo de poder. É o poder dos ares, é o poder de Satanás. Todos esses símbolos estão programando o subconsciente da humanidade há muito tempo. Nos desenhos, eu sou da década de 80 e eu assisti esses desenhos. E estudando, eu falei, eu preciso pegar um tempo para poder gravar sobre isso, para esclarecer as pessoas. E estudando, eu fui perceber o quanto no meu subconsciente ficou dessas informações, mas graças a Deus que tudo foi quebrado quando eu entreguei minha vida a Cristo. Todos os portais que eu abri foram fechados e cancelados. Agora, quantas pessoas colocam esses símbolos em casa como representação de coisa boa, de proteção, de divindade, de tudo vai ficar bem, de que o mal não é tão mal e o bem não é tão bem, o bom não é tão bom assim, que precisa então buscar o equilíbrio, ou muitos usam no catolicismo justamente para aplicar aos jovens a cruz de tal. A cruz de tal também é uma representação do martelo de Thor, que é uma variação da suástica, que na verdade tem um outro nome como Thunder, e é por isso que eu mostrei para você o desenho chamado Thunder Cat. Era o poder do olho, era o olho de Horus, que na verdade é o olho de Lúcifer. Agora você deve estar perguntando, mas então que símbolo nós devemos usar para representar a nossa fé? Nós cristãos não usamos símbolos nenhum, porque nós andamos na luz, nós não fazemos nada em oculto. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é e não por um símbolo que o representa. Ou que importa aqui, adorar, venerar, ou somente ter uma representação em casa, ou o símbolo de uma viagem que foi feita para poder recordar o lugar por onde se passou. Um símbolo, quando ele é criado, o poder que ele representa não muda, ou o que ele representa não muda, independente do lugar onde ele está. Ele é uma representação de territorialidade. Ele é um portal que se abre para que se manifeste o poder dos ares. Como que a gente quebra o poder desses símbolos? Não usando, destruindo esses símbolos. E é por isso, mesmo você que não é cristão, que está me assistindo, mesmo você que professa outra fé, e eu te respeito, você sabe que meu canal não é religioso, mas eu falo dessas coisas para poder esclarecer as pessoas. Eu estou falando de estudo, eu estou falando de dicionários, estou falando de informação. Se você quiser acreditar nesse geógrafo, se você quiser acreditar nesse jovem ministro cristão, eu estou te dizendo, esses símbolos são representação de poder. É por isso que Deus advertia com dureza os israelitas na Bíblia para não usarem símbolos de outras culturas, porque, inclusive, a Bíblia diz que Satanás iludiu e enganou a humanidade. Em cada cultura, ele assume um outro nome, ele faz uma variante de um símbolo, ele assume uma outra denominação, mas na verdade, se a gente for unindo os pontos, a gente vai chegar no propósito original, que é Lúcifer, é Satanás. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. O conselho que eu te dou é nunca se apegue ou não tenha esses símbolos, porque esses símbolos são representações de Lúcifer, são territorialidade, são dominação das trevas em lugares geográficos. Entenda, Lúcifer é espírito, então ele precisa de símbolo para se conectar ao espaço geográfico. E toda vez que uma pessoa coloca um símbolo, ela abre um portal, ela dá uma abertura, uma brecha de dominação. Não aceite essas brechas, esses símbolos não te ajudam. Eu vou continuar com os outros símbolos e eu espero que você cresça demais ao fim desse estudo. Para poder fixar o conhecimento e a nossa didática ficar agradável, relembre comigo, o esquadro e o compasso representam masculino e feminino. O G no meio não representa God, não representa Deus em inglês, não representa geometria, não representa o arquiteto do universo. Representa um lingam, Vênus. Vênus é a palavra latina para Lúcifer. E o símbolo de Vênus é o símbolo feminino. De novo, a dualidade, macho e fêmea, homem e mulher. Lembre também